Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 17 de agosto de 2022, estamos na 20ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16a. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saiu outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados por último, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje na parábola, Jesus nos fala que o patrão diz, Paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Podemos imaginar, amados, nesta parábola, num sentido cronológico, ou seja, quem foi chamado primeiro ou quem foi chamado por último. E, erroneamente, pensar assim: quem chegou primeiro na nossa comunidade tem a preferência de Deus. Ou pior, quem chegou primeiro pode ser, pode achar que é o dono da comunidade ou o dono do próprio Jesus. E por isso se tornar um muro que impede as outras pessoas de chegarem até o Mestre, de chegarem até Jesus, pois acha que é o mais merecedor ou mal ou mesmo superior às outras pessoas que chegaram depois. Mas não podemos esquecer, amados irmãos e irmãs, a verdadeira direção para onde aponta esta parábola. E lembrem, ela aponta justamente para o lugar que deve ser o lugar de preferência de todo cristão, o último lugar. Lembrando aquilo que Jesus nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 19, versículo 35. Pois quem quiser ser o primeiro, deve se tornar o último. Quem quiser ser o maior, deve ser o servo de todos. Ou, como dizia São Francisco, amados irmãos, dizia: Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
Compreender quer ser compreendido, amar quer ser amado. Ou seja, né, que eu procure mais, amados irmãos, né, amar, ou seja, quem ama se coloca em último lugar e não em primeiro. Né? Então, no primeiro lugar você coloca aquela pessoa que você ama e você vai para o segundo plano. Pois o mesmo Jesus, ou o mesmo São Francisco, nos ensina, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, amados irmãos e irmãs, como uma mãe que primeiro alimenta os filhos e depois se alimenta, devemos buscar o último lugar, pois o amado é mais importante do que o amante. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos cada vez mais colocar em prática isso, né? Nos colocar em último lugar. Por quê? Porque assim nos tornaremos, como Jesus nos pede, servos e servas de todos. Então, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.